Chevrolet Classic Advantage. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo aqui de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Classic aqui em análise, como eu disse, é na versão Advantage com motor 1.0 8 válvulas flex manual 2014, versão top de linha do Classic nesse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em junho de 2023, começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência ao veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 26.466. Já a tabela FIPE, um pouco acima desse valor, R$ 27.961. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Também você vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIPE, que é o maior valor, então, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 28.507,81 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora aqui de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIPE. Então, para esse carro, vai ficar em R$ 1.118,44. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 33,66. Seguro, que é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse também, eu vou colocar uma estimativa média aqui de 5% sobre o valor da tabela FIPE, que é uma taxa que eu costumo cotar aqui para veículos de até 10 anos de uso. Dessa forma, para esse carro vai ficar em R$ 1.398,05. Mas tenha em mente que este aqui é um valor médio que pode variar de acordo com a sua idade, cidade que você mora, o uso que você faz desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não, dependendo também da empresa que fizer a cotação para você. Então, para cada realidade, esse valor aqui pode ser maior ou menor. Falando agora aqui de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso, vamos pegar o valor dele de tabela cotada exatos 3 anos atrás, ou seja, em junho de 2020. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 24.469. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.164, ou 4,76%. Então aqui, no acumulado dos últimos 3 anos, foi uma inflação girando em torno dos 13% a 14% aproximadamente. Então, claro que é um carro que subiu de preço nos últimos tempos, aí, como todos os outros, mas que também começou a cair já de meados de 2022 para cá. Mas ainda é cedo para estimarmos como vai estar o preço dele daqui a 3 anos, para colocarmos aqui no nosso somatório final o que você vai ter ali de perdas, né, entre aspas, com a questão da desvalorização desse veículo. Então, vamos somar aqui de fato só o que vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e seguro. Dessa forma, ele vai te dar uma despesa média anual de R$ 2.550,15, o que dá por mês R$ 212,51 que você tem que separar aí do seu orçamento todo mês para poder manter um carro desse aí com relação a documentos. É importante você ter isso em mente, porque não é todo mês que você vai ter essas despesas, a não ser que você parcele um seguro ali em 12 vezes, né? Mas, por exemplo, o IPVA, você vai pagar ele ali, às vezes no início do ano, vai parcelar de 3 vezes, né, como geralmente é feito. Só que você tem que prever esse gasto durante todo o seu ano para você não chegar ali no mês de janeiro, fevereiro e março e apertar demais no orçamento. É interessante você
ter essa previsibilidade aí de gastos para você não ter sustos no seu orçamento mensal, algo para ficar ligado. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Classic desse aí? Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que ficam em R$ 71,00. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 235. Kit de velas da NGK, as 4 por R$ 57,00. Já os pneus medidas 175/6514, nessa versão Advantage, eu encontrei os Continental Conti Power Contact, por R$ 1.396. Óleo de motor, especificação da Chevrolet para esse ano modelo aqui, é a viscosidade 5W30 e que atende à norma Dexus 1. O Classic, equipado com motor GM Família 1, pega 3,5 litros considerando a troca com filtro. Então, contém 4 litros de um Acedelco 100% sintético API SP e que atende a Dexus 1. Viscosidade 5W30, ficaram por R$ 184,00 esses 4 litros. Correia de acessórios, encontrei aqui da Gates por R$ 51,00. Já o kit de correia dentada, esse sim, com tensor incluso, também encontrei aqui da Gates por R$ 177,00. Parte aqui de correias bem acessível, assim como os filtros. Cotei todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor R$ 21,00, filtro de óleo R$ 22,00, filtro de combustível R$ 23,00 e filtro de cabine R$ 35,00. E os amortecedores, encontrei os 4 aqui da Morro, modelo Morromatic Plus, por R$ 873,00. Um dos mais baratos aqui que eu já fiz levantamento de preços no canal. Claro que não são amortecedores pressurizados a gás, apenas a óleo aqui para esse Classic. Mas ainda assim, o preço tá muito bom comparado com vários outros carros que eu já fiz levantamento de preços aqui. E como é um veículo de transmissão manual, não vamos falar aqui da troca do fluido do câmbio. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas, fica num total de R$ 3.145. E é claro que você não vai gastar tudo isso de uma vez. Você vai olhar um carro desse para comprar, vai fazer uma boa avaliação, vai pegar um carro de boa procedência, que tenha passado pelas manutenções preventivas, na verdade. Talvez ali no primeiro momento você faça uma troca de óleo com filtros, depois, mais para frente, quando der quilometragem ou tempo, vem ali uma correia dentada com tensor, depois um jogo de velas, pastilhas de freio. São custos que você vai tendo ao longo do tempo que você tiver com esse carro aí. Mas, claro que vale fazer esse somatório aqui para você ter um comparativo com outros carros que eu já fiz esse mesmo levantamento de preços e que, inclusive, eu vou deixar a playlist completa ao final desse vídeo para você comparar com esses outros veículos. Mas, continuando aqui nos custos do Classic, agora em custos relacionados ao abastecimento. Falando aqui primeiro de quanto você vai gastar para encher o tanque desse carro, que é de 54 litros. E a gasolina está num preço médio aqui na minha região de R$ 5,9 o litro. Está proporcionalmente mais vantajosa comparado ao etanol, uma vez que estamos falando de um veículo flex. Então, cotei aqui com gasolina. Vai dar um total de R$ 274,86 para você encher o tanque de um Classic. E como que é o consumo, falando aqui em dados oficiais de ficha técnica? Na cidade é um carro que faz 7,4 km por litro com etanol, 10,4 com gasolina. Na estrada, 9,2 no etanol, 13 na gasolina. Eu digo que na estrada, na prática, é um carro que vai fazer facilmente seus 15,5 sem maiores dificuldades. Eu já tive um Classic desse, não 2014, mas um 2009, mas mesmo conjunto mecânico, mesmo peso, mesma carroceria, fazia essas médias aí na prática sem maiores dificuldades. Mas é claro que vai depender, obviamente, do seu modo de guiar, do trânsito e do trajeto que você fizer também. Mas ainda falando em dados oficiais, agora na parte de autonomia, com um tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 400 km, com gasolina 562, na estrada com etanol 497, com gasolina 702. Aqui também, esses dados de autonomia estão baseados nos dados de consumo oficiais também.
Se você conseguir médias melhores do que essas apresentadas, você também vai conseguir uma autonomia maior. Mas vamos falar agora aqui de lista de equipamentos dessa versão Advantage, que vem com uns mimos a mais comparado, por exemplo, com a LS. Aqui nessa versão top de linha já vem de série com direção hidráulica, vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal ABS e o display de informações triplo que vem ali no painel, que mostra data, hora e temperatura externa. Esse último exclusivo dessa versão Advantage. E a maioria desses outros que eu falei vinha como opcionais na versão LS. É claro que não é uma versão tão fácil de encontrar. Se eu não me engano, ela esteve em linha apenas nos anos de 2014 a 2015. Então, tem que ter um pouco mais de paciência para encontrar. E ainda falando em equipamentos, na parte de som também já vim de série com leitor de CD, USB e conexão Bluetooth. Outro sistema aí também que não vinha de série na versão de entrada, então muito bom, bem mais equipada. Conjunto mecânico, para você que tem dúvidas sobre o que vem ali embaixo do capô desse carro, é um motor conhecidíssimo GM Família 1 de código VHCE. É um motor que vinha já com comando de válvulas roletado, coletor de admissão em plástico industrial, acelerador eletrônico, tudo aqui para dar mais eficiência para esse conjunto. Ainda é um comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada e trabalha com bobina de ignição estática e é uma bobina para os 4 cilindros ali. Não vinha com bobinas individuais como vinha, por exemplo, nos Onix e Prisma. Então aqui nesse Classic a potência é de 77 cavalos na gasolina, 78 no etanol a 6.400 RPM. E o torque é de 9,5 kgfm na gasolina, 9,7 no etanol, a 5.200 RPM. É um torque que vem bem tarde. É um motor de alta taxa de compressão e que você tem que esticar bastante as marchas para ver todo o desempenho dele aparecer. Mesmo para um carro de 905 kg, sedã compacto, até relativamente leve, a relação de peso-potência fica em 11,6 kg por cavalo e o 0 a 100 em 3,6 segundos. É um desempenho ok para 1.08 válvulas, é um carro essencialmente mais urbano, até bem ágil nesse tipo de circuito, mas já não se sai tão bem assim na estrada, porque ele é equipado com um câmbio manual de 5 marchas, o F17-HR, que tem relações mais encurtadas, para deixar esse carro mais esperto dentro de cidade, porém, na estrada de quinta marcha, ele ainda tem um giro mais elevado, então não fica muito confortável. É um carro que vai girar mais alto ali quando você estiver numa velocidade de cruzeiro ali 90, 100 km por hora, vai estar acima dos 3.000 RPMs. É uma configuração necessária justamente por esse torque desse motor vir num giro muito elevado, só que dependendo da velocidade que você andar com esse carro, infelizmente vai acabar prejudicando um pouco do consumo de combustível e do seu conforto também a bordo. Sistema de suspensão simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, manutenção corretiva se necessário bem barata, assim como o sistema de freios, disco sólido na dianteira e tambor na traseira. Particularmente não gosto muito dessa solução de disco sólido na dianteira. Se você forçar esse carro muito aí nos freios em longos trechos aí de descidas de serra, se ele tiver carregado, muito peso, pode perder um pouco de eficiência de frenagem, o que não é legal. Sistema de direção aqui de assistência hidráulica, já de série nessa versão, passa bastante conforto, sem perder tanto em confiança também. É uma direção que tem um ajuste de peso ali de assistência ideal para qualquer velocidade. Porta-malas conta com bons 390 litros de capacidade. Para um compacto, isso é ótimo. Dá para levar bastante coisas nesse porta-malas. Se você eventualmente for fazer uma viagem com mais passageiros e bagagens, dá para levar tudo aí sem maiores dificuldades. Mas falando aqui dos pontos positivos principais de você pegar um Classic desse, primeiro é o seu motor bem resistente, confiável, peças baratas, fáceis de encontrar, tudo muito acessível, como vimos aqui, né, em detalhes, em números. Carro também de excelente consumo de combustível dentro de cidade ou em estrada. Se você andar em velocidades não muito altas, vai se surpreender positivamente com o consumo. Carro de boa capacidade de porta-malas, ao mesmo tempo em que ele é compacto, então ótimo para o trânsito urbano, ainda fácil de encontrar vagas para estacionar. É um carro que até tem uma boa revenda, olha só, um veículo aí 2014 na faixa dos R$28 mil, que outro você encontra nesse ano modelo por esse preço? É difícil, são poucas opções, então é um carro que é mais fácil você encontrar hoje aí com uma baixa quilometragem, mais
conservado também por ter um preço mais acessível. Além disso, eu digo que vale muito a pena você olhar com carinho para essa versão Advantage, que ela já vem muito mais bem equipada de série. Tem alguns detalhes extras, né, exclusivos dessa versão. Detalhes também de acabamento são diferentes. A tonalidade ali dos apliques do painel ali, principalmente, deixam esse carro com um ar um pouco mais moderno frente à versão LS. Por essas e outras razões, é um carro até de boa revenda pelo seu ano de fabricação e pelo que ele entrega. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção. Esses motores aí da linha VHC têm alguns relatos de bater pino. É algo que não aconteceu em todas as unidades, mas vale ser mencionado aqui para você ter uma atenção redobrada quando estiver olhando um carro desse para comprar. Câmbio de relações curtas, já expliquei os pontos negativos disso, né? Então, outro detalhe aqui também. Além disso, o próprio câmbio, ele tem relatos de vazar óleo. Não é também algo que vai acontecer em todas as unidades, mas tem relatos aí disso. Espaço interno, para quem vai no banco traseiro, é mais reduzido, claro, é um carro mais compacto. Para quem vai na frente também não é dos melhores ali com relação ao espaço, é um carro mais estreito. Para você que está dirigindo, pode até mesmo esbarrar a perna ali na alavanca de marchas em algumas situações. É um carro bem compacto mesmo. Acabamento da mesma forma, plástico duro para todo lado, mesmo nessa versão Advantage que tem ali uma tonalidade diferente, mas o tipo de material utilizado é o mesmo, então pode fazer um pouco de ruído ali com o passar do tempo, não tem uma qualidade de se surpreender tanto assim. Além disso, a estabilidade não é também um dos seus pontos fortes, é um carro que tem uma tendência de rolar um pouco mais carroceria, até que nessa versão Advantage isso acontece menos, né, porque utiliza rodas de aro 14 e pneus um pouco mais largos, mas ainda assim longe de ser um carro de ótima estabilidade aí em curvas de alta velocidade. E foi mal avaliado pelo Lat NCAP de sua época também, não é dos mais seguros em caso de colisão. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do Classic Advantage, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final, como eu prometi, a playlist com vários vídeos de outros carros que eu fiz nesse mesmo formato. Para você que ainda não se decidiu entre um Classic, um carro da categoria ou até de outras categorias, aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.